registro, né? Eu fui lá em casa eu fiz diferente. Eu botei o nome do pai, queria sugerir o nome do pai para Júnior, para Bernardo Júnior. Agora, Peixinho Mira. Peixinho Mira. Se eu botasse Bernardo Júnior Mira, gente, é a mulher que teve o filho, não tem direito de ter o sobrenome? E cortei o barato. Eu botei Bernardo Júnior, Peixinho Mira. Aí tá aí o parentesco, claro. Todo mundo acha que você é Peixinho por causa de André, mas você já tem Peixinho no nome, né? Não, todo mundo eu digo que o Peixinho é do meu pai. André é meu primo também. Eu tenho isso. Ivone, seja bem-vinda. Quem mais chegou aqui? Outra pessoa aqui que eu não estou lendo, Cardoso. Boa tarde, pastor. A Laíde chegou, Wanda, Maria, Cristina. Maurício, Danta, Débora. Não conheci, Cristina, com o cabelo todo arrumado. Boa tarde, amor. O cabelo está grande, eu estou prendendo com a tiara. Pois é. Chegou, deve estar bem... Quem? Bem juvenil, depois de tanto congresso. Quem, menino? Quem que está juvenil? Rosiane, Não, quem estava era outra Rosiane. Era outra Rosiane. Rosiane Massariel estava no congresso? Rosiane estava de Barreiras. Barreiras. De Barreiras. Rosiane é a simpatia Boa aí tarde, do CR4. gente. Boa tarde, querido. Então, gente. A engenheira que virou psicóloga. Maurício Dantas. É psicólogo? Tá. Psicóloga. Era engenheira? Eu não sabia, não. Mas ela é engenheira. Eita! É isso aí. É a mineira baiana. André, tudo bem? Clarícia do Juazeiro, não me falou. Olha quantas algumas cidades interessantes. Vamos começar, Paulo? Vamos. Estamos 16h04 no meu relógio. Um de vocês, qual é? 16h04. Então tá tudo certinho ele. Então, porque no meu celular, que ele me obedece, já são 16h17. Como o computador não me obedece, é 16h04, tá tudo certinho, mas aqui, apressado que só a dona. Maria Helena, de Castro Ferreira, bem-vinda, Maria Helena. Érica. 16h05. 16h05 já está agora. Bom, gente, vamos começando, né? Somos aqui já 44 pessoas. Estamos aqui reunidos hoje, né, para mais uma reunião aqui do Projeto Memórias. E hoje a gente vai ter uma atividade interessante, porque nós vamos trabalhar a questão prática, né? São 2 momentos que nós vamos ter hoje à tarde. O primeiro tem a ver com a conservação e recuperação de livros, periódicos, né? Então a gente vai ter aqui uma apresentação sobre isso. E temos também uma segunda etapa, que é a pesquisa, né? A pesquisa em cima de documentos históricos, como é que a gente faz a retirada de dados importantes que servem para registros históricos. Então, esses 2 assuntos vão estar na pauta de hoje e a gente vai começar, eu vou botar aqui para vocês um poema que vai servir como uma oração para o início dos nossos trabalhos. Sim. Gemia a terra humilhada, a noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes, de loba que se subleva, Roma encharcada de treva estendia a escravidão. Entre as águias poderosas jazia Atenas vencida, carpia Cartago a vida ligada a grilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando cicuta e fel. O frio invadira os templos, não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. O Olimpo dormira em sombra, cessar a graça de Eleusis, não surgiram outros deuses que não fossem do terror. Mas quando o mal atingira o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa: faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando,
para a história envelhecida. Era o evangelho da vida sob as lições de Jesus. Tremeram dourados sóleos, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas ao invés da vingança, contra o ódio, contra a guerra, o livro pediu à terra bondade, perdão e amor. Começou um novo reino, horizontes infinitos descerram-se aos aflitos perdidos nos escarcéus. Os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados, contemplaram deslumbrados novos mundos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce, porfia, ao clarão do novo dia, por escalar outros sóis. E a mensagem continua em sublimes resplendores, formando renovadores, artistas, santos e heróis. Espíritas companheiros da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos na Boa Nova o livro da redenção. Bom, acabamos de ouvir aí Genilson, né, que sempre nos traz essa voz maravilhosa, com emoção, a narração dos seus textos. E aí agora a gente vai começar o nosso trabalho com uma apresentação de Sônia Maria, de Zelita e do Bruno, que é a equipe que hoje se encontra na federação aqui na sede administrativa e são responsáveis, né, estão trabalhando lá na limpeza, na higienização dos livros. A gente sabe que papel é uma coisa bem complicada porque tem os bichinhos, né, os fungos e tal, a própria manipulação, suor das mãos, gordura, isso com o tempo vai estragando o material, o papel. Então, para que o livro dure, a gente precisa ter alguns cuidados, né, para manutenção desse material. Então, esse vídeo que a gente vai passar aqui para vocês é um vídeo de tem mais ou menos uns 20 minutinhos, mas ele é uma verdadeira aula assim de como vocês fazem para preservar esse material aí na casa espírita de vocês, né? Como é que vocês podem fazer uma equipe? É tudo muito simples mesmo. É algo tudo acessível, não tem nada especial, não tem nada diferenciado, e a gente quer deixar aqui consignado uma questão que em momento nenhum a gente está reduzindo ou diminuindo a importância do trabalho do profissional que trabalha nessa área, que atua nessa área. Eles têm a especialização para catalogar, para saber exatamente como vai fazer com determinados livros, mas tem conhecimentos como esse, por exemplo, que eles podem ser, sim, claro, disseminados, e a gente pode, de posse deles, a gente pode fazer essa atividade que hoje a gente não faz porque a gente não conhece, mas a partir de hoje a gente vai poder conhecer, tá certo? Eu acho que Cris levantou a mão, foi isso, Cris, para fazer alguma pergunta? Não, Nayara. Na verdade, Nayara? eu estou antecipando a pergunta. Ah, Esse vídeo pode ser disponibilizado no grupo depois para a gente ver, porque como você falou que eu entendi que é como ajudar a gente a higienizar os livros e tal, seria bom se pudesse compartilhar esse vídeo pronto, com a gente. tá bom. Mas agora, aqui a gente, aproveitar que a gente está junto aqui, né, nessa dinâmica aqui do Google Meeting, que é justamente para permitir essa interação, eu vou colocar esse vídeo agora, depois vocês vão ter a oportunidade aí de tirar dúvida e conversar com Sônia e com Zelita, para poder justamente esclarecer aquilo que eventualmente não ficou claro no vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aí esse... Paulo, que Sônia não conseguiu entrar ainda, Ah, mas eu queria dizer aqui que o pessoal de Salvador pode marcar horário para ir na federação, nos horários que eles estão lá fazendo a higienização, que tem ao vivo e a cores, como é que se faz lá, entendeu? e o pessoal do Mas interior também, se quiser vir para assistir se também. quiser vir para aqui passar um fim de semana também, a gente fica à disposição. Isso aí, Falando sério. vamos lá.
espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Bruno Barbosa, sou estagiário aqui da biblioteca e agora eu vou entrevistar a Sônia Maria, que é bibliotecária pela UFBA, mestra em Ciência da Informação. E Sônia, eu vou te perguntar o porquê e para que esse trabalho de higienização e conservação desse acervo aqui da biblioteca. Como o acervo da FEEB é um acervo constituído com livros a partir do século XIX, e durante a pandemia esses livros foram encaixotados e ficaram durante mais ou menos 2 anos a 3 anos encaixotados, nós temos a necessidade de limpá-lo, ou seja, fazer a higienização desses livros, que é para conservar e preservar cada exemplar do acervo. Sônia, a gente está na Federação Espírita, né, que é um ambiente maior dentre os outros espaços. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui consegue fazer também em centros espíritas menores, de proporção menor? Sim, tanto cabe para os centros espíritas menores como deve ser feito, porque a limpeza do acervo bibliográfico e arquivístico, eles devem ser realizados periodicamente. Quem é responsável pelo acervo, pela guarda da biblioteca e dos documentos arquivísticos de centros espíritas deve, conjuntamente com a diretoria e os seus membros, traçar uma periodicidade para essa limpeza. E qual seria essa periodicidade? A periodicidade fica a cargo de cada diretor, porque o livro manuseado, nós com as mãos, mesmo com as mãos limpas, nossas mãos saem gordura, tem a sujidade do próprio ambiente, que é a poeira. Tem também, conforme o local onde o livro está guardado, o ambiente físico onde os livros estão guardados, pode também ter proliferação de fungos, de bactéria. Então, essa limpeza é uma prevenção para que esses tipos de acidentes, né, não aconteçam com os livros. A gente preserva para não restaurar, porque quando o documento, seja ele bibliográfico ou arquivístico, passa por uma restauração, ele não pode ser mais manuseado como um livro que nunca foi restaurado, porque o papel fica mais fraco, né? Perde a sua consistência. Então, gente, agora aqui a gente vai apresentar para vocês o material que a gente usa para poder fazer o trabalho de higienização. Sônia, você pode falar sobre cada um deles, por favor? Nós utilizamos para fazer a solução de limpeza a água deionizada. O que é a água deionizada? É a água mais pura que existe. Ela é livre de sais solúveis. Então, nós usamos 80% de água deionizada, 80% do frasco que vai utilizar. No caso aqui, nós estamos reutilizando esse frasco, nós colocamos água deionizada até mais ou menos aqui, que é 80%. Depois nós colocamos o álcool 70%, o álcool etílico 70%, 10%, e para que o livro fique com um cheiro agradável, nós usamos o álcool de lavanda. Ele é um álcool que é 46 graus de NP. Então, colocamos mais 10% de álcool de lavanda. Ou seja, são 20% de álcool, 80% de água deionizada. Após nós prepararmos essa solução, nós distribuímos em pote desse tipo, que é coletor de laboratório, e armazenamos
nesses coletores, e à medida que vamos, cada um estagiário, auxiliar, pega o seu coletor para utilizar a solução na limpeza do acervo. E Sônia, a gente sabe que álcool é mais fácil da gente encontrar, mas essa água deionizada? A água deionizada hoje ela é fácil de se achar em qualquer casa de essência. Ela é vendida. Estamos aqui agora com Zelita Barreto, bibliotecária formada pela UFBA, e ela vai mostrar para a gente como é esse preparo dessa solução para a higienização dos livros. Vamos lá, Pepita. Aqui agora, como a Sônia falou, ela vai colocar 80% da água deionizada nesse pote aqui, que é o que elas vão utilizar para poder fazer a higienização. E agora esse é o álcool 70, não é isso? Uhum. Que vai ser 10% de álcool 70. E agora mais 10% do álcool de lavanda, que é o que vai dar um cheirinho mais agradável na hora da higienização do livro. Dividimos a água nos coletores para poder não ficar molhando o algodão diretamente na vasilha para não contaminar. Porque você pode guardar até usar todo o conteúdo. Zelita, após você ter feito essa mistura, por quanto tempo ela pode ser conservada? Mais ou menos 1 ano. Isso após a mistura? Após a mistura. Desde quando não contamine e não bote nada que suje a mistura dela. Então, não sei se vocês estão reparando, mas tanto Sônia Maria quanto a Zelita estão todas paramentadas para poder realizar esse processo de higienização. Sônia, eu queria que você falasse sobre cada um desses objetos que você está utilizando para poder realizar o processo de higienização. Sim, para se realizar a higienização, a pessoa, o indivíduo, deve se resguardar, porque a poeira é tóxica. Então, para a pessoa não pegar doença de pele, doença nos olhos, alergia, desenvolver alergia. Então, o ideal é que cada pessoa use a luva, que é uma luva cirúrgica, fácil de se encontrar, a máscara, como nossa colega Zelita está usando, a touca, que é para proteger nosso couro cabeludo, e o óculos. O óculos eu indico para as pessoas que não usam óculos, né, normal. Eu, como uso óculos, eu não uso esse óculos daqui, né, mas as pessoas que não utilizam óculos devem utilizar. Então, esses são os EPI. Equipamento de proteção individual. E o jaleco, que pode ser o descartável, como o de tecido, sendo que, se usar o de tecido, ele deve ser utilizado no máximo em 3 sessões ou 3 dias. Após esse terceiro dia, deve ser passar pela lavagem, né? E os descartáveis, nós podemos também reutilizá-lo, lavando e reutilizando 1 a 2 vezes. Sônia, no mercado existem 2 tipos de luvas. Luvas de vinílico e luvas de látex. Existe uma mais indicada para isso ou não? Pode ser qualquer uma das duas? Pode ser qualquer uma das duas. Por exemplo, eu não posso usar a luva de látex porque eu tenho uma alergia. Mas quem não é alérgico pode usar qualquer uma dos 2 tipos. Então, dos 2 tipos serve, não vai Sim, interferir no processo? Não interfere. Sônia, você já pegou aqui o livro para começar esse processo, mas vamos lá. Para quem não entende muito, como é o passo a passo? Se existe nomes, é só uma capa ou não é capa? Como é essa descrição desse livro? Então, para a higienização de um livro, nós começamos pela capa, tá? Depois vamos para o fundo da capa. Logo depois, nós
seguramos, abrimos aqui, seguramos e vamos para a cabeça do livro. Então, o algodão tem que vir do dorso do livro até a ponta. Depois nós vamos pegar aqui a lateral do livro, cria-se uma linha imaginária no meio e limpa sempre de dentro para fora. E o pé do livro, sempre de dentro para fora. O dorso do livro, ou lombada, a gente também cria uma linha imaginária e limpa de dentro para fora, evitando jogar essa poeira em cima da pessoa que está limpando, que essa poeira pode conter algum tipo de agente que pode desenvolver algum tipo de alergia no indivíduo. Então, nossa colega Zelita vai fazer na prática como faz. Outra coisa, o algodão tem que ser umedecido, não é molhado. Um pouco umedecido, porque não se pode molhar as folhas do livro. O ideal é ele umedecido e a gente passa da forma que acompanhe nossa colega. Zelita, agora que você vai começar esse processo, né, de limpeza, eu estou vendo ali o algodão. Ele obrigatoriamente tem que ser um algodão bola ou pode ser qualquer outro tipo de algodão? O melhor é o algodão bola, pois ele é anatômico. Aí você abre o algodão, fica até mais fácil de manusear ele, tá vendo? Aí você vem e molha num pouquinho da mistura e começa a limpeza do livro. Sempre na linha imaginária, tá vendo? A gente tá vendo que, assim como a Sônia falou, a Zelita começou, né, pela capa, foi para a parte de trás da capa, veio a lateral do livro, sempre pegando como a linha imaginária, como elas mesmas estão falando, do meio para fora, foi para o dorso, agora do livro, sempre pegando dessa linha imaginária, nunca trazendo a poeira do livro para você, por mais que você esteja com o EPI, o guarda-pó. Zelita, esse processo de limpeza é necessário que seja folha a folha? Sim, tem que ser folha a folha. Agora evitando passar em cima dos lugares que estão escritos. Você tem que estar procurando a margem dos locais, olha, onde não tem escritas, está vendo? Ou seja, na parte escrita não pode passar essa solução. Não pode, porque às vezes o que acontece? Ela vai apagar ou borra a escrita. Então é bom sempre procurar um lugar que não tenha escrita aqui, ó. Isso mesmo com o algodão umedecido? Umedecido. Mesmo assim, é bom não passar no lugar que está escrito. Sempre procurando as margens, as partes onde não tem nada escrito. O livro já está higienizado. Pronto, aí a gente fez esse processo agora. Daqui a quanto tempo, de novo, esse mesmo livro vai ser higienizado? Bom, vai depender do local que ele esteja armazenado. E das pessoas que estão cuidando, que um lugar que ele está armazenado, é bom não estar varrendo para poder a poeira não subir. Sempre que for limpar aquele local, passar o pano, usar um pano de chão úmido e limpar o local. Zelita, e após esse processo, existe um tempo determinado para ele ficar em espera ou não? Higienizou, já faz, já guarda ele? Não, ele pode ficar, a depender da espessura do livro, de 30 minutos a 1 hora. Como esse livro aqui mesmo, ele é grosso, você pode deixar até 2 horas num lugar que tem uma ventilação. Ele fica assim, depois você já vai pegando e já pode guardar.
Agora, esse assim, mais ou menos umas 2 horas por aí. Agora, depende da grossura do livro. Sônia, já passamos todo esse processo, né, da mistura, do preparo da solução, de como é o processo de higienização do livro. Agora, como é o processo de cuidado com o espaço físico, no caso a biblioteca, onde os livros estejam guardados? Quais são os cuidados que é necessário ter para que valha a pena, né, esse processo que vocês acabaram de ensinar? Muito boa pergunta, Bruno. Ó, nós temos que, dentro de uma biblioteca, dentro de um arquivo, termos o cuidado de limpar constantemente o ambiente de forma adequada. Qual é a forma adequada? Não deve-se passar vassoura, deve-se utilizar aspirador e, no caso de não ter aspirador, passar no piso água com um detergente, um pano úmido para tirar o excesso de poeira. Nas prateleiras, passar periodicamente, de 6 em 6 meses, uma flanela umedecida, de preferência na água com vinagre de álcool, umedecido, a flanela não é molhada, passar nas laterais das prateleiras. Outra coisa que deve se observar são as janelas e portas vedadas para não adentrar insetos nos locais. Não se deve fazer uso de nenhum tipo de alimento dentro do ambiente da biblioteca ou do arquivo. Quando for pegar um livro, por exemplo, um livro raro, um livro da década do 19, do século XIX, do século XVIII, início do século XX, o ideal é colocar uma luva para manusear esse material bibliográfico. Também essas recomendações são inseridas para os documentos arquivísticos. As atas não devem ser manuseadas sem a utilização de uma luva, né? No caso, para o manuseio, seria também todo esse aparato que você está usando ou apenas a luva já serviria? A luva já serviria. Agora, em um caso de um documento raro, o ideal para quem pode, a Biblioteca Nacional adota isso, mas pequenos centros espíritas não precisa, né? Até porque são materiais caros. É a luva de tecido, né? Então, se usa a luva de tecido, mas com todo cuidado, usando a luva de vinil ou a de látex, pode ser manuseado. E essa documentação histórica de séculos passados não deve ser emprestada. Ela deve ser só para consulta local. Deve ser armazenado em pé, nunca deitado, e caso seja um livro grande que não dê no espaço da prateleira, pode colocar ele deitado agora sem nenhum outro em cima. Isso também é um modo de preservar o acervo. Então, gente, eu quero agradecer aqui a Sônia Maria e a Zelita pela disponibilidade de estar, né, repassando essas informações para que os outros centros espíritas também consigam, né, se preocupar, que muitos se preocupam, mas eles não sabem como ter esse cuidado, esse empenho em cuidar do seu material. E agradeço a vocês por disponibilizarem, né, da sabedoria, do tempo de vocês, para que o pessoal dos outros centros espíritas aprendam e possam também fazer o mesmo, ter esse cuidado com o seu material bibliográfico ou arquivístico. Bom, gente, vamos agradecer aí a Sônia Maria, a Zelita Ferreira, a Bruno Menezes, esse menino maravilhoso aí que abrilhantou esse vídeo e que permitiu que a gente tivesse acesso a essas informações, né? Então a gente agradece a eles.
E essa questão aí, a ideia é essa mesma. É a gente poder justamente ter a informação, facilitar o acesso a ela para que esse processo possa ser multiplicado, possa ser espalhado. Nós vamos pedir agora, antes da gente entrar aqui nas nossas perguntas, né? Porque a gente vai ter uma fase agora de perguntas. Vamos pedir a Genilson para a gente dar até um refresh assim na nossa mente para recitar para a gente um poema que ele trouxe aí em especial, com toda a sua emoção, para o nosso momento de agora. Por uma fatalidade, dessas que descem de além, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Quando no tosco estaleiro da Alemanha o velho obreiro a ávida imprensa gerou, o genovês salta os mares, busca o ninho entre os palmares e a pátria da imprensa achou. Por isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Ó bendito que semeia livros a mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Castro Alves. Muito bem, Genilson. Parabéns, irmão. Parabéns. Sempre lindo. Parabéns. Bom, e a gente vai convidar agora Érica Oliveira e Daniela Rocha para fazerem uma apresentação sobre esse trabalho de recuperação de material. Aliás, não, antes disso, vamos para as perguntas, né? A gente esqueceu, já ia pulando essa fase importante. Antes disso, então vamos aproveitar esse momento. Eu vi que teve algumas perguntas aí com relação ao álcool, né? Se podia, a água lá, se podia usar água destilada, se podia usar outros materiais. Então, de repente, agora é a hora da gente perguntar para a Sônia e para a Zelita, que estão aqui com a gente, a respeito desse vídeo que vocês acabaram de ver. Pode ser um de cada vez, gente, viu? Fique tranquilo. Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, não. Desculpa. Fala na cara, pode falar. É que eu pensei assim no trabalho lá da minha casa, do Núcleo Espírita Thalis de Menezes, a gente começou a digitalizar muitas coisas. Então eu imaginei, será que digitalizando não pode suprir também esse questão da conservação? Ô, Nayara, não, olhe bem, a digitalização é uma forma eletrônica para a guarda, é um tipo de preservação. Porém, o núcleo espírita, a casa espírita, eu acredito que ele tem que ter o seu original guardado, principalmente quanto aos documentos arquivísticos e livros que sejam livros preciosos, raros, livros de memória. Então, tem que se ter o original. E tendo o original, tem que passar pela higienização. Outra coisa, eu vou dar um exemplo, porque eu praticamente participei. O Fórum Rui Barbosa adotou a digitalização de todos os processos. Então, um amigo meu pegou o trabalho foi feito por uma primeira empresa, e a empresa dele entrou em segundo momento. Teve processos que não foram higienizados, e na hora foi digitalizado, traça. Fica aquele pedacinho e a gente vê bem, pena de inseto. Então, para se evitar, antes de digitalizar, o ideal é fazer uma limpeza, uma higienização. Porque o que a gente quer é a informação, não é a traça, né? Com certeza, e até porque a traça, ela escondeu a informação, as letras.
E isso é caso de... ficou assim no fórum. Qualquer pessoa que chega lá, que vai para a gestão documental, essa história é contada. Ah, que legal. A gente tem aqui Edna Dória, que levantou aqui a mão também. Você quer fazer uma pergunta, né, Edna? Isso, Paulo. Deixa eu tirar a mãozinha aqui para não ficar. Oi, Sônia. É, Olá, Edna. tudo bem? Oi. Os documentos arquivistas, né, que servem para a memória institucional, eu, como leiga, fiquei interessada em saber. Você falou da higienização dos livros, muito claramente, como fazê-lo e tudo, muito preciso. No caso dos documentos do dia a dia que se tem, né, para essa memória institucional, aí nós vamos ter fotos, foldas, notas fiscais, folhas de pagamento, porque até no nosso dia a dia em casa, com o passar dos anos, a gente observa que essas notinhas, esses papeizinhos que a gente guarda, começam a aparecer uns bichinhos miudinhos, que eu não sei como é que chamam, né, nas pastinhas que a gente arquiva, às vezes perde a identidade do próprio documento, que ou esmaecem, ou até do próprio insetinho que foi lá e destruiu. Então, para esse caso, essa higienização do livro é a mesma para esse tipo de documento? Olhe bem, Edna. É arquivista que vai levar para a memória institucional? Olhe bem, esse documento deve ser higienizado dessa mesma forma, sendo que existem outros métodos que são mais profundos. Nós mostramos o quê? Um método bem simples, principalmente para livro. Se o livro, por exemplo, ou o documento arquivístico estiver já infectado, o ideal é que passe por uma higienização profunda. Até o material, tem alguns outros materiais a serem utilizados, como a lixa, tem que usar o bisturi, entendeu? Tem que usar um produto que é um produto utilizado, só quem pode comprar é médico e dentista, que é um pozinho que é usado pelos odontólogos para restauração de dente, que esse produto faz o quê? Ele clareia o papel, e se o papel já estiver craquelado, que é rasgado, ou comido por algum inseto, ele tem que passar pela restauração. Aí é uma coisa mais profunda, e a pessoa que for fazer, eu indico realizar o curso de restauração e de conservação. Esse que nós estamos passando agora, essas instruções, é para amenizar. Mas quando o acervo já está com algum tipo de destruição, o papel, o ideal é que passe por um profissional, né, para fazer um trabalho mais profundo, é a limpeza profunda. Muito Obrigada, Soninha. Daniela Rodrigues. Boa tarde, gente. Sônia, falhou um pouco aqui, pegando essa explicação que você deu à Edna. Eu sou dentista. E qual é o produto que você está citando? Seria Pedra Pons? Olhe, Daniela, eu vou pedir ajuda ao universitário. Eu acho que Zelita sabe, porque nós acabamos de comprar. Foi a nora dela, que é dentista. O nome me fugiu agora. Zelita, se eu não me engano, lembra o nome? eu acho que, se eu não me engano, é o hidróxido. Mas é um pó ou uma pasta? Não entendi isso. É o pó. Tem o hidróxido de cálcio PA, tem a Pedra Pomes, temos vários pós. Pronto, É o PA, hidróxido PA. Tem bicarbonato de tá. sódio também. É o hidróxido PA. Tá. Mas a minha pergunta... Sim, deixa eu te terminar. Tem uma medida, nós
temos lá na Federação Espírita, que é uma medida mínima do hidróxido de cálcio. E esse hidróxido de cálcio só é recomendado para livros que estão bem amarelados, tá? É isso. Ok. A pergunta é sobre a água. Pode ser também a água destilada, já que ela passa por um processo de pureza? Olha, Daniela, onde eu fiz alguns cursos, só indica a água deionizada, que ela é livre de qualquer tipo de sais, né? Então, só é utilizada na área de conservação a água deionizada. Ok, obrigada, Sônia. Genilson. Sônia, boa tarde, minha querida, tudo de bom? Foi maravilhoso Boa tarde. esse seu vídeo esclarecendo. Mas a gente, por exemplo, nos documentos da gente, tipo ata, que nós temos aqui, umas atas antiquíssimas do nosso centro espírita, como é que a gente pode proceder, pegá-las, fazer, se possível, uma limpeza? Há necessidade disso? Ou a gente tem que ter o livro que você deu aí, como você disse, é um exemplo apenas de um livro em capa dura. Mas na ata, que é um livro bem sutil, e tem umas que são bem antigas e que tem detalhes importantes para a gente fazer. Como é que fazer esse manuseio e essa limpeza? Era só essa curiosidade. Olha, meu irmão, é o seguinte, você vai pegar a folha, porque geralmente a ata, as antigas, né, eram escritas com caneta, isso? E Exato. Não são encadernadas, são folhas soltas, na sua grande maioria. Eu oriento o quê? Colocar um caderno, ela sobre um caderno, o papel que está a ata, e ao invés de passar assim o algodão, e fazendo como se a gente estivesse limpando uma área do nosso corpo ferido, a gente faz como assim, né? Com o algodão, e nas áreas onde não tem escrita. Então, o ideal para as atas antigas é o aspirador. Tem aspirador para papel, o aspirador pequeno, passar longe para não estragar o documento, ou o espanador, sendo aquela orientação, sempre de dentro para fora. Eu ainda prefiro o algodão, porque o espanador, a poeira fica impregnada na própria material, né, do espanador. Então, o algodão é o ideal. Agora, sempre fazendo assim, com o algodão, não passar para não rasgar o documento, ter todo cuidado. A gente pode ver com a Ednólia, não sei, a gente limpar, quando pegar a parte de arquivo, a gente limpando documentos arquivísticos. Seria bom para a gente saber. Mas valeu sua informação. Obrigado. Tá bom, obrigado. Antônio Santana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, eu queria fazer uma pergunta em relação após a higienização de livros, em que muitos deles têm a página com 90% de texto. A higienização externa desses textos é o suficiente para que, dentro desse espaço do texto, tenha resquícios de traças ou até mesmo de piolho de livro, e em pouco tempo precisaríamos estar revendo esses livros? Como é que você já nos ajudaria a entender como esse processo? Demoraria de a gente rever ou não? Para completar a pergunta também, se esses livros estiverem guardados em armários, tem centro espírita que não tem muitos livros,
estiver guardado em armários metálicos, esses ambientes para livros também são salutares? Vale a pena deixar guardado nesses ambientes que possivelmente sejam bastante quentes? O ideal, vou falar logo sobre a guarda. O ideal é livro em prateleiras abertas, como nas estantes. Porém, eu sei que existem, em uma grande maioria de centros, livros guardados em armários. Então, tem que ter o cuidado da higienização periódica, né? Limpar, passar, tirar todo o acervo, limpar com água e vinagre, o pano umedecido. Antes de passar o pano umedecido, eu também oriento passar o aspirador, que é para tirar o excesso maior de poeira. Quanto aos livros, ele escrito toda a página, nós vamos o quê? Limpar as laterais, a lateral esquerda, a lateral direita, a parte superior, que é onde a gente coloca o cabeçalho, e na parte inferior da folha, sempre fazendo isso, né? A linha imaginária, da metade para cima, sempre para fora, da metade para baixo, sempre para fora, e evitando que essa poeira tenha contato com a pele de quem está limpando. Quanto à periodicidade, aí cada centro vai criar suas normas. Como a nossa colega Zelita falou, conforme o local. O local tem muita poeira, o local o centro espírita fica em um lugar que é de terra, que tem terreno baldio, tem plantas, árvores próximas, então tem que ter mais cuidado e a limpeza ser pelo menos 2 vezes no ano. Entendeu, esses Antônio? livros maiores, entendi, senhor, esses livros maiores, em muitos deles existe um espaço entre o dorso, a capa dura e as páginas. O que fazer para limpar nesse espaço? Não estou entendendo. É no dorso do livro, na No dorso, lombada na parte do interna, livro? na parte interna do dorso. A parte interna do dorso, você vai limpar folha a folha. É isso que eu não estou entendendo Isso, a não sua é pergunta. esse espaço vazio que Cristina está mostrando. Esse buraco que fica entre a Eu capa não estou dura. vendo. Não estou vendo. Aqui, Sônia, ó, Cristina Cristina está está mostrando o mostrando. livro. Aonde? Deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu melhoro aqui a situação. Aqui, ó. Tem um espaço vazio entre a capa dura Tá vendo aí? e a parte superior Eu das só folhas. 7 pessoas. Deixa eu ver se eu vou Ó, para... você faz o seguinte, bote em evidência Cristina Cardoso, tem Um alfinete. um alfinetezinho, que aí você vai vê-la. Ou então, ou então, deixa eu ver. Viu, Sônia? Não, Quando a isso gente mesmo. abre o livro, lá no dorso, faz uma espécie de uma caverninha assim. Sim, eu sei, já sei. Pronto. Você compra o palito chinês, que é aquele palito usado para confeitar material de confeitaria. Aí coloca o algodão enrola o algodão no palito chinês, ele umedece e coloca esse espaço vazio e vai limpando. O algodão umedecido. Umedecido, não é molhado. Como se fosse cotonete. É como se fosse cotonete. Só que, obrigada, Cristina. Só que que lá na FEB nós temos o palito chinês. É aquele palito que o pessoal faz churrasco também, né? Aquele pessoal que
vende churrasquinho na rua, aí compra na casa de confeitaria. Beleza. Ok, obrigado. Felisberto. Por nada. Opa, boa tarde, todo Paulo. Boa Oi, tarde. Feliz. Abraço, irmão. Abração. Eu acho que praticamente ela já respondeu, mas só para uma confirmação. Alguém até colocou aí no chat, dizendo que é um pouco trabalhoso e tudo, mas que vale a pena, lógico, né? Agora, me dá a entender que não vai ser tão trabalhoso, porque como os livros, a maior parte deles estão todos, né, escritos, todos. Então, dá a entender que se você só vai fazer, quando você for passando página a página, você vai ver mais nos cabeçalhos, nas partes laterais, na esquerda, direita, em cima e embaixo, porque na parte onde está escrito você não vai passar. Você vai passando página a página, mas nas páginas, naquele localzinho, a gente chama de cabeçalho, né? Espaços. No espaço você deixa a linha em cima, Você está dizendo as margens, é isso? A margem, né? Isso. Então, você vai passando página a página, mas nas margens. Então, porque você não vai passar onde está escrito para não borrar e tal. Passar até... Sei que o algodão não é umedecido, não é molhado, mas para evitar até que manche o livro, então você não vai fazer em toda ela, nas partes escritas, em toda a página, mas sim nas margens. É isso? Ficou clara a minha pergunta? Ficou. Olhe bem, Felisberto, o ideal é limpeza das margens do papel, né? E a parte que está escrita, pode-se pegar um algodão seco e passar só a título de limpeza, tá? O umedecido, o ideal é passar nas laterais e nas margens superior e inferior do papel. Exatamente, obrigado. Viu? Aí fica bem mais claro. Pronto. Rosiane. Agora, considerando a pergunta dele, eu posso acrescentar? Aí, no caso, o miolo da página não está contaminado com as bordas? Olhe bem, antes de você abrir o livro, Renilda, você vai limpar a capa, o fundo da capa, depois você vai abrir o livro, segurar, limpar o miolo, aqui é a cabeça, a lateral, que é o dorso, e o pé do livro, que é onde é o final da folha. Pronto, você limpou ali, você já desinfectou quase que o livro todo. A página, que é por segurança, você vai página a página, certo? E quando o livro estiver for um livro que não tenha sido muito usado, não tenha você percebe pela cor do algodão, quando você passa nas bordas, o algodão ele vai sair praticamente limpo. Então, você pode pegar de 3 em 3 folhas, de 5 em 5 folhas e ir limpando. Entendeu? Ok. Rosiane. O tratamento para fotos é o mesmo do de livros ou tem alguma informação diferente? Rosiane, olha, fotografia nós não tratamos agora, tratamos só do papel alcalino, porque a fotografia ela já é um trabalho mais minucioso. Ok. Muito obrigada, viu, Sônia? Por nada. Agora, Rosiane, você tiver muita foto e já quiser ir limpando suas fotos, o ideal é o algodão seco. Você passa, agora tem que colocar em envelopes não alcalinos, com papel não alcalinos. Tá certo? Envelope de papel não alcalino, quais são? Não alcalino, pH neutro. Na livraria, quando eu peço, eles sabem. Você é de Salvador? Não, em Alagoinhas.
Olha, aqui em Salvador nós temos uma, quer dizer, aqui eu conheço, mas nós temos uma papelaria que vende todo tipo de papel. E como eu organizei um acervo grande fotográfico, eu comprei todo o material lá. É a IOX, viu? Aí eu não sei se em Alagoinhas tem uma papelaria, mas provavelmente deve ter. Tá. Ok, muitíssimo obrigada. Tá, por nada. Fernando Seixas. Boa tarde, pessoal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. É possível eu reproduzir aqui em tela uma digitalização? É Tá só você autorizado aí? Eu teria compartilhar, que tá? Tá. É só Tá? compartilhar, Então, deixa tá? eu só tentar aqui, que aí eu fazer minha pergunta de um modo mais prático, talvez. Deixa eu tentar aqui. Eu já estava abrindo aqui para ver. Só compartilhar. Só um minutinho aqui. Aqui. Vão ser 4 exemplos e 4 perguntas. A primeira vai ser bem no encontro aqui, por exemplo, da questão do livro. Aí eu vou mostrar aqui para a senhora, dona Sônia. Eu creio que vocês já estejam vendo aí. Não estou vendo mais aqui na minha tela. Peraí. Já chegou aí, pessoal? Já está compartilhando aí? Agora, sim. Sim, já. Chegou. Apareceu. Não chegou ainda não, porque meu computador... Relíquia, Fernando. Sintomas de desencarne, então tá meio devagar. Vai rápido um momento e outro não funciona muito bem, não. Mas aqui, para mim está aparecendo agora. Por exemplo, esse livro aqui, que assim como uma série de outros materiais que nós temos aqui, dona Sônia, eu acredito que vão ficar divididos entre a necessidade de restauração e ou de limpeza. Embora eu imagine que, de alguma forma, para toda restauração, a limpeza vai ser necessária, né? Mas tem materiais como esse livro aqui que já não tem nem mais capa. Eles estão basicamente assim, pelo que eu vejo aqui, é a folha, né? São os conjuntos de folhas abarrotadas. Aí eu não sei se eu vou conseguir passar aqui agora para a senhora ter ideia. Mas aí eu ia perguntar, por exemplo, em um livro como esse aqui, que dá para ver que está bem gasto, ele é de 1926, por exemplo, a limpeza pode se dar também da mesma forma como a senhora falou, ou seria necessário mais cautela, outros materiais, ou mesmo já partir direto para a restauração ao invés de passar pela limpeza? Oi, Fernando. Antes de qualquer restauração, o livro tem que ser feita a limpeza, higienizado. Tem que ser todo higienizado. Agora, é como eu falei das atas, o modo de passar o algodão não é como o Zelita passou assim, assim, né? Como se estivesse limpando um ferimento, certo? Como se estivesse limpando o rosto. Então, é com o algodão bola, umedecido, passando nas partes que nós falamos, com todo o cuidado possível, porque por aqui se observa que ele já está com as folhas craqueladas, partindo por si só pelo tempo, né, do papel. Quanto a ele não ter capa, isso aí dentro do setor, quando o livro é restaurado, que o cliente não quer que reencaderne, então o restaurador, com o papel cartonado, faz uma capa para a guarda desse livro, que fica como uma guarda de proteção. Tem um modelo de capa para se colocar, certo? Bom saber, entendi. E a próxima pergunta, deixa eu compartilhar. A próxima pergunta vem sendo referente a limpezas de ata. Vai se caminhando aqui muito para a questão de restauração, mas é porque, como eu estava reunindo aqui, eu cheguei até a fazer um vídeo, mas eu acho que eu não vou conseguir reproduzir aqui. Estou um pouco receoso de travar tudo aqui no meu computador, mas estou tentando aqui. Por exemplo, essa... Deixa eu ver se eu... Cadê, gente? Não é compartilhar aqui, não é. Só um minutinho, viu, gente? Serei breve, dona Sônia, só um minutinho. Gente.
Ah, é porque estava minimizado, tem que estar maximizado. Só um minutinho que eu descobri aqui agora. Aqui. Aqui, no que tange às atas, por exemplo. Essa ata aqui que eu vou reproduzir aqui é uma que eu vinha digitalizando de 1906. Só que tem algumas atas, vocês vão ver aí, afora essa, que mudam muito o material da própria ata. Tem ata que parece alguns livros que eu via na escola quando eu era pequeno, que era forrado, parecia até com pano, alguma coisa assim. E atas outras, como essa daqui, por exemplo, que até alguém já riscou ali, de alguma forma, mas que aí eu vinha perguntar. Todas essas instruções que foram passadas e esses materiais, eles são para todo e qualquer material ou isso é relativo, depende do tipo do material, da ata, do livro? Olha, Fernando, aí realmente tem que ter todo o cuidado, porque tem que saber, como eu digo, o algodão ele tem que estar quase seco para não danificar e não perder informações. Não deve, de jeito nenhum, em ata manuscrita, com caneta estereográfica, se passar nada úmido. Aqui, nesse caso... Então, aqui de jeito nenhum, nem tocar. É só digitalizar e olha lá. Exatamente. Valeu. Digitalizar e fazer junto a uma papelaria ou a própria pessoa, se tiver alguém que tenha dons artísticos, fazer uma capinha para proteção no papel cartonado para guarda não sei se a desse senhora vai material. conseguir. Entendi. Não sei se a senhora vai conseguir me ver aí, mas o que eu tenho feito, basicamente, é pegado as atas, feito uma limpeza, assim, quase como que... tirando a poeira, por assim dizer. Sim. Depois colocado aqui dentro de um classificador, e dentro desse classificador tem um saco plástico, para que uma ata não tenha contato direto com a outra. Mas pelo que eu já vi, Fernando, para a gente poder ver o que você está mostrando, tira o desfoque da sua tela, que aí, como você levantou, a gente vai poder ver. Ah, certo. Era só uma caixa arquivo. Tá. Olhe bem, Fernando, eu não sou a favor do papel nada plástico, por nossa umidade relativa do ar. Né? Nós temos uma umidade aqui na Bahia, principalmente aqui em Salvador e algumas cidades em outros municípios, muito alta. Então, é inadequado utilizar o plástico. Utilize o envelope pardo, o envelope branco, o pardo não. O pardo vai amarelar mais. Certo. O branco ele vai proteger o seu documento. E você também pode fazer manualmente, se tiver. Eu faço, conforme o local que eu estou, eu fazia, né, quando eu trabalhava, artesanalmente. Certo. Tirava o tamanho do papel com o espaço, deixando o espaço, usa uma cola, a cascorês de preferência, não pode ser outro tipo. A cascorês é a menos tóxica, e aí faz os envelopes, guarda seu material, você identificando por ano. Certo? Entendi, dona Sânia. No caso, essa mesma lógica, essa mesma dinâmica para as atas, ela será válida e aplicável também para periódicos, por exemplo, edições antigas de O Reformador, que ela tem aquele aspecto bem de papel, como se fosse um papel de ata mesmo impresso, não é encadernado, não é nada disso, como se fossem revistas de hoje, que não tem esse acabamento de um livro. Então, todos esses materiais, né, apostilados e atas, não podem ser limpos pelo risco que podem ter de serem mais deteriorados. Seria isso? De perda de informação, certo? Aí passa o algodão sequinho, pode passar se tiver o aspirador portátil bem de longe, só para
entendeu? E tem o pincel também, que é a trincha. Pode passar a trincha, que ela, sendo de menor espessura, ela guarda a poeira, mas aí, à medida que for usando, vai higienizando ela. Certinho. Certo? Pronto, gente. Obrigado. A gente tá caminhando aí para fechar esse bloco, né? Então a gente ainda tem aqui uma pergunta de Ivone. Aí eu peço a Ivone para ser mais rapidinha aí na pergunta, porque a gente ainda tem um segundo bloco aqui para a gente fazer da ata. E aí, se a gente iniciar agora, eu pediria a Ivone para fazer a pergunta para a gente passar para essa outra etapa. Pronto, Érica. Ivone. Está com o microfone fechado, Ivone. Oxe. O microfone, Ivone, tá fechado. É que ela tá no celular, às vezes é difícil acessar aí o botãozinho. Até ela deixar a pergunta escrita, que depois a gente responde, para a gente adiantar aqui o processo do segundo bloco. Então vamos adiantando aqui. Ivone está aí com a questão técnica. Aí a gente pede, Ivone, para você colocar a sua pergunta aqui no chat, que a gente passa para a Sônia e ela responde para você, tá bom? Depois. Bom, então vamos passar para a nossa próxima etapa. Agora a gente convida a Érica e Daniela, que elas vão fazer uma apresentação aí sobre a questão da pesquisa, né? Em ata e tal. Então, com vocês aí, as meninas. Ok. Bom, vamos começar por mim. Vamos lá. Daniela. Estou presidente do Centro Espírita Obreiros do Porvir, aqui em Bom Jesus da Lapa, no segundo mandato, encerrando em novembro. E o Centro Espírita existe nessa cidade há exatos 34 anos, fizemos no dia 19 de março. Para essa atividade, não sei se foram informados, mas a gente precisaria que vocês estivessem com papel e caneta, para que houvesse uma participação de forma mais dinâmica. Nós escolhemos de forma aleatória, entre aspas, e aí quando chegarmos na segunda ata, a gente vai ter que ter um marco bem histórico. Não pegamos a primeira ata de fundação, até porque a ata nossa de fundação ela é bem curtinha, não tem riquezas de detalhes, né, a não ser citar a eleição e os membros constituintes. Então a gente vai fazer, eu vou iniciar com a leitura da primeira ata. Vocês vão prestando atenção e colocando no papelzinho aí, na folha, o que vocês acham que seria retirado dessa ata para compor a proposta do livro, né? Que nós estamos buscando construir de forma resumida da memória da história da Casa Espírita. Então é o seguinte, na data de 16 de junho de 2009, terça-feira, às 3 horas, teve início no Salão Doutrinário do Centro Espírita Obreiros do Porvir, CEOP, a reunião de diretoria e demais membros, coordenada pela presidenta Maristela Guedes Ribeiro e secretariada por Yara Abreu Cardoso Xavier. A reunião contou com os seguintes membros: Maria Oliveira, presidenta; Daniela Rodrigues Coutrin, diretora financeira; Maria de Fátima Magalhães; Marisa Soares Coelho; Alexandro Xavier Silva; André Luiz Guimarães. De início, foi proferida a prece de abertura, passando em seguida a palavra para Maria Oliveira, que leu o regimento da sopa para avaliarem os tópicos desenvolvidos. Oi? Só uma palavrinha. Gente, só para poder ficar fixo enquanto a Daniela faz a leitura da ata. Nós estamos de forma prática mostrando a vocês como a gente pega cada ata e escolhe os pontos. Então, por isso que a gente pediu a vocês que tivessem papel e caneta para poder fazer a anotação desses pontos, tá bom? Porque, né, vai que alguém não entendeu a gente ter saído de um bloco falando de limpeza, de arquivo, de como é que mantém essa questão física, e agora a gente está de forma muito prática colocando a vocês como é que a gente faz, né? Porque talvez muitos colegas também já estão caminhando, já caminharam nesse patamar, mas para aqueles que não caminharam, só para a gente poder lembrar disso. Então a gente ouve com muito cuidado
o que Daniela vai estar colocando, porque aí a gente vai colocar pontos, certinho? Importantes, que a gente julgar importantes a respeito dessa ata em questão, certo? Ok? Dani, por favor, desculpa. Os membros auxiliaram ampliando alguns tópicos. Logo após, Daniela questiona sobre a necessidade de leitura da ata e, conforme solicitação, assim foi feita a leitura por Yara Abreu Cardoso Xavier, secretária. Dando sequência, mencionaram sobre o local e o acerto com os moradores da Codepasf, onde André Luiz informa-nos as pessoas que acompanharão de Faldo, esclarecendo que o mesmo virá com mais 2 pessoas. Discutimos também sobre a estadia para todos os acompanhantes, cardápio que será confirmado por Lucas. Posteriormente, abordaram sobre o som, confecção de panfletos em torno de 10.000, ficando pendente a confecção de cartazes com a dependência de cotação. Foi feita também uma previsão das despesas para a providência de patrocinadores. Continuando com as questões do evento, Alex responsabilizou-se providenciar o palco com Juarez. Foi sugerido por Daniela Rodrigues a possibilidade de uma decoração com balões. Em seguida, enfocamos sobre a quantidade de cadeiras e iluminação. Após a discussão do evento, Daniela lembra sobre a nota é um show e Maristela informa sobre a pontuação e o plano de trabalho para a aplicação de R$ 2.000. Em seguida, foi discutida e aprovada a adesão de alguns participantes para sócios. Eu, Yara Abreu Cardoso Xavier, secretária, lavei a presente ata, que será por mim assinada e pelos demais participantes. Então, temos aqui uma ata com algumas informações e esperando, a partir de agora, as contribuições. Paulo pode fechar essa tela por hora. As contribuições de vocês, né? O que julgaram importante para a gente retirar desse contexto registrado. Então, enquanto o pessoal vai colocando aí, né, a nível do chat, ou que queiram falar, tá, gente? Aí a gente vai ser bem breve nessa questão da fala, mas vocês podem estar colocando, né? É importante a gente lembrar que cada ata, cada centro espírita vão ter uma realidade, né? Daniela estava lá, teve essa oportunidade maravilhosa de estar participando da ata, como você vê, a própria está lendo uma ata anterior, na qual ela participou, na qual ela já estava, né? E aí a gente vai tendo esse instigar, esse olhar. O que é que a gente agora olha aí de ponto importante? Então, abra a palavra a vocês, ou no chat, ou aqui, quem quiser levantar a mão. No chat eu tinha visto que já tem, parece que uma resposta. Vou dar uma olhada aqui agora. Pronto. Tá. Maria Helena colocou: o importante, data, hora e nomes de pessoas envolvidas. Mas, Maria Helena, seriam o que de data, hora e essas pessoas envolvidas? Ou a data e hora desta ata em questão? Nome, data e hora. Oi, boa tarde. Daquele dia, daquela data, porque uma data ela não pode ter rasura, ela não poderá ser modificada, ela tem que ser lida após o secretário escrever e todos, a pessoa ler, todos assinarem, sempre sem deixar espaço para nada. Então, a ata é um documento, seja em qualquer segmento, seja de uma escola, fundação de escola, seja de um hospital, seja de uma maternidade, seja em qualquer espaço, ele representa um documento, né, da sua fundação, quem era o diretor, quem era o vice, quem estava presente, o que se foi colocado, qual é a finalidade da instituição ou do estabelecimento. Então, isso é um registro de grande importância, se ela é de utilidade municipal, estadual, né? A importância é nesse sentido,
daquela data que aconteceu o evento, o episódio. Deixa É eu fazer, isso. deixa eu fazer um Ah, comentário aqui, que eu acho para não gerar uma dúvida. Talvez, assim, o objetivo aqui não é, a gente falar sobre a confecção da ata. Porque a confecção da Exato. ata existe sua técnica, existe tudo mais. Aqui nós estamos falando de, uma vez existindo uma ata, e aquilo como a Érica falou, quando a gente participou, tá tudo fresquinho na cabeça, a gente lembra. Mas a gente tem que pensar que às vezes a gente vai ter acesso a uma ata que a gente não participou. Então, como é que a gente retira dessa ata as referências importantes que vão servir depois para uma indexação, para uma localização da ata mais facilmente, para uma separação por assuntos, tá certo? O objetivo é esse. Então, assim, cada um vai ter sua técnica aí especial, né, na confecção da ata, mas aqui uma vez existindo a ata, eu olhando para ela, o que é relevante que eu tenho que resgatar dela para efeito desse registro que nós estamos querendo fazer aqui? Desculpa aí fazer esse comentário, mas eu acho que a gente tem que fazer isso para pontuar até e sermos mais assertivos nas colocações, não é isso? Com certeza, Paulo. Ivone levantou a mão, vamos ver o que que ela vai falar e depois eu vou abrir uma palavrinha também. E com você agora. Ivone? Cristina também está com a mão levantada aqui, viu? Isso. Oi, Cris, pode falar. Boa tarde, amigos. Como profissão, atualmente eu ainda exerço a profissão de escrivã na justiça. Então, nós temos uma metodologia de arquivar, são diversas atas, não só as atas de audiência, mas são diversos tipos de atas que são arquivadas, cada uma de acordo com o objetivo para qual ela foi criada. Então, nós temos registros de atas de audiência, registros de atas de inspeção, registro de atas de oitivas. Então, se eu entendi bem a proposta de Érica e Daniela como seria para a gente catalogar as atas do centro, atas de diretoria, atas de eventos, atas de campanhas. Então, seria para essa identificação e classificação das atas no centro, seria para isso, porque uma ata, ela registra tudo o que aconteceu no momento. Daqui a 100 anos alguém lê e sabe o que se passou lá. Mas, assim, como arquivá-la no centro? É isso a proposta, como a gente identificar em que pasta, qual a importância, porque tem atas ordinárias, e tem atas que são de diretoria, atas de eleições, essas são mais importantes, porque tem que ser registradas, inclusive, em cartórios, para dar validade a todos os documentos do centro. Então, é essa a proposta para a gente identificar? Não, veja bem. Ed Noll, inclusive, já comentou em algum outro momento das nossas reuniões que nós fomos as primeiras a partirmos para a parte prática. O nosso entendimento do projeto, quando, pelo menos para mim, né, que a Érica entrou no projeto antes, foi apresentado, foi de nós confeccionarmos uma espécie de um livro com uma sequência cronológica e história dos registros de tudo que está no livro de atas. Nós não estamos separando atas por categorias. Nós estamos dando um processo como se fosse um livro, onde, de forma resumida, nós estaremos fazendo abordagens de pontos, de atas por atas, lembrando em consideração também que existiram atas que nós não pontuamos absolutamente nada. Entendi. Na ata anterior já ter tido algum registro daquilo e simplesmente vir no processo de repetição para poder corrigir, modificar algum detalhe, entendeu? Então, por isso que a gente trouxe no olhar de, como o Paulo colocou, eu não participei daquela ata, mas eu estou envolvida nesse trabalho. E aí, sob o meu olhar e de quem está comigo nesse grupo, o que é interessante ou nada do que foi lido dessa ata é interessante para poder compor a sequência da história que a gente vem contando? Eu Porque entendi. assim, ó, pronto. É importante a gente estar fazendo bem prático, bem sucinto, que alguns já devem ter caminhado ou alguns ainda não, né?
porque cada um tem a sua realidade a enfrentar e a passar. Então, nós começamos da seguinte maneira, lendo ata por ata e fazendo, até que a colega colocou aqui, eu estou com o chat aberto, Sônia colocou, fazendo uma sinopse, brevemente seria isso, nós pontuamos pontos, né, e a partir desses a gente vai fazer uma construção, né, a gente tem lá no nosso anteprojeto, né, que a gente parte dessas construções, e aí a gente faz algumas bifurcações, né, que são pesquisas e gravações ou pesquisas orais, entrevistas com aqueles que nós ainda estamos vivos. Eu, por exemplo, e Daniela somos uma dupla que eu brinco com ela de ser uma dupla perfeita. Daniela estava lá na criação de muitas coisas, e eu sou quem instiga, que brilha os olhos, a que pergunta como é que foi isso, me faça um relato, não está em ato, porque a gente sabe os moldes de não escrever uma ata. Ela é tudo muito breve, muito sucinta, com a data local de onde estava, se é a ata de criação, ela vai ter ali acessando e dizendo aonde teve, o que foi mexido, quando foi, nós mesmos tivemos, tem uma das atas, né, que a gente fala a respeito de quando foi aderido à Federação Espírita, né, a FEB, e aí a gente foi caminhando no contexto histórico, né, de ver as o pessoal estava falando de um evento, então a gente cita esse evento. Se em atos anteriores esse evento já foi citado, aí a gente pode colocar a conclusão de tal evento, como Semana Espírita, né? A ata também vai ser algo do tipo, né? A vinda de Divaldo Franco, que nós, na nossa cidade, recebemos Divaldo Franco, né? Presencialmente. E aí depois, posteriormente, tem outras atas dizendo que ele não pôde vir por conta da mobilidade, por conta já da sua idade, né? Então, aí, quando a gente traz essa prática para vocês, a gente traz esse pontuar. Eu não estava lá, mas a partir de ler isso daqui, para que eu faça uma construção, e a partir dessa construção, o que é que eu vou trazer a mais? O que é que eu vou pesquisar a mais? Quem eu vou entrevistar para poder saber, olha, quem era esse secretário, esse primeiro secretário, essa criatura ainda está encarnada entre nós? Vamos buscar para uma entrevista, seja uma entrevista gravada em áudio, seja uma entrevista gravada em vídeo, como nós também já fizemos, já caminhamos, né? Nesse sentido. Né? Então, assim, esse registro dessa primeira ata, então a gente coloca a apresentação desse regimento interno do sopão, aí a gente entende a Casa da Sopa, né? Que já foi também registrado em atas, quem estava lá, quem foram essas pessoas, quem foram esses pioneiros que estavam, que juntaram ali, tiveram essa ideia de como foi formado, de ter a início passado de um lugar físico para o outro até se, né, chegar à Casa da Sopa hoje, onde a gente tem a OP, né, e também teve é bonito ver em ata essa transformação histórica se perpassar pelas atas, né, de que esse trabalho ele vai incorporando, reformulando, trocando de nome, né, então assim, o que a gente está trazendo para vocês é esse pontuar desses pontos aqui, que mesmo a gente lendo, eu posso estar, por exemplo, e quando fizeram a visita a Caetité, falar, Fernando, vamos trocar algumas informações, e pegar uma ata dessa de Fernando com todo o cuidado e fazer uma leitura e pontuar. Olha, pode ser importante para vocês isso, isso, isso e isso. E talvez seja uma outra visão que Fernando não se atentou, né? Por estar mergulhado na história, por estar vivenciando essa história. Então, a gente pode voltar já nesses pontozinhos. Foram colocados aqui também, né? Documento, sim. Sim. Também, assim, se o processo é fazer algo mais condensado, eu estou vendo aqui a fala de Fausta Couto, a gente não estaria citando custos, o local, porque quando a gente está construindo, eu e Érica estamos fazendo esse processo de descrição, nós começamos algo do tipo, na ata do dia tal, do tal, do tal, na página tal, cita isso, isso, isso.
Então, se eu quiser mais detalhes daquilo, eu tenho uma referência nesse livreto, né, dessa memória, para poder ir buscar de forma mais detalhada. Uhum. E serve também para depois, né? A gente tem mais duas perguntas aqui, uma de Célia e a outra de Fausta, e a gente vai pedir aí uma celeridade, porque a gente já está chegando no final do nosso evento. Nós temos um relógio, né, que nos escraviza, e a gente finaliza a nossa atividade daqui a pouquinho. Então a gente vai pedir para a Célia fazer a pergunta dela. Célia, por favor. Boa tarde a todos. Serei rápida. Pedindo desculpas primeiro, a conexão aqui. Estou me sentindo, apesar de muita água, mas eu estou me sentindo peixe fora d'água. A minha pergunta é: nós teremos uma orientação, porque eu estou numa casa que completou agora 101 anos. E nós temos todos os livros, porque eu não ouvi toda a reunião anteriormente. Seria tirar os pontos considerados relevantes? Sim. É isso? Dessas datas? Isso. Consegue me ouvir? De todas as leituras Porque a que você internet aqui está uma porcaria. Sim. Aí retira esses pontos mais relevantes e faz o quê? Encaminha para alguém? Estou perdida. Não encaminha. O processo é dar sequência a esses escritos para se construir um livro que vai ficar na casa espírita exposto para algum visitante querer, né, quiser conhecer aquela história, querer folhear, está ali disponível. Então, são informações concisas, breves. Isso. E assim, a partir dessa construção é que ela vem as construções bibliográficas, quem foram essas pessoas, as construções que aí a gente vai fazer, né, que são posterior a esse, mas Daniela chama, né, essa partezinha assim, a parte central de tudo, e depois ela vai tendo as suas ramificações, que são as bibliografias de quem são essas pessoas, de quem são esses pioneiros, fotos, registros em áudio, em vídeo, e também uma cronologia das diretorias, de quais anos que foram as diretorias, quem foram essas diretorias, a primeira vez da primeira diretoria completamente por mulheres, né, que a gente tem esse registro, né, por exemplo, as datas importantes que foram projetos e que a gente tem até hoje que são importantes, né, a data de nascer a Casa da Sopa, de nascer esse trabalho da sopa, depois essa transformação de CEOP a OP, então assim, cada um, dentro do seu contexto de centro espírita, vai ter essa questão. Então, como é que a gente inicia isso, Érica? Então, a gente está mostrando a vocês na prática. Leitura de uma ata, pontos importantes. Esses pontos importantes, posteriormente, vão ser feitos outros tantos trabalhos, como biografia, como datas de diretorias, como projetos que foram relevantes, que ainda existem e que não existem mais. Entendeu? Vamos lá. O objetivo é capacitar vocês para que as casas espíritas, de forma autônoma, realizem esse projeto internamente. Então, todas essas informações é para que vocês possam pegar as documentações, os registros históricos da casa espírita e constituir o núcleo do projeto Memórias do centro, que tem essa capacidade aí de trazer a história de uma forma documentada para que permita e facilite a pesquisa. A gente está caminhando já para o final. Eu queria chamar a Ednólia Pichinho, que ela vai fazer o encerramento do nosso evento, fazer as suas considerações. Por favor, Ednólia. Bem, gente, nós imaginamos essa metodologia, essa forma de expressar para que as pessoas que sejam interessadas, de fato, elas nos esclareçam do que é que estão precisando, para a gente formar grupos que possam ser assessores desse material, porque posso fazer uma assessoria importante para a construção de algum material. A gente está procurando as pessoas da área de história, da área de jornalismo, da área de letras, né, para nos auxiliar nessa construção. E digamos que tem um centro, nós não temos ninguém aqui de letras que saiba escrever, nós não temos ninguém da área de história que saiba fazer essa organização. Então, a gente queria fazer uma campanha dos historiadores espíritas,
das pessoas que fizeram letras, que sabem escrever de alguma forma, de outras pessoas que fazem jornalismo, que vai para promover outras possibilidades de aprendizagem. Então, é isso que a gente está querendo construir juntos. Não sei se vocês estão percebendo que nós estamos construindo juntos. Nós não fizemos um projeto assim dentro de um quadradinho. Nós estamos querendo saber quais são as nossas possibilidades e quais são as nossas necessidades. Agora, para isso, é preciso que a gente faça uma integração maior dentro do grupo e na nossa forma de se relacionar. Então, eu preciso saber, bem, quais são os centros que já têm condições. Esse centro que já tem condições de fazer alguma coisa, pode auxiliar o seu centro vizinho? Então, essas coisas, a gente queria fazer uma coisa integrada, que o movimento espírita, a proposta é essa, integrar as pessoas. Que disso ainda tem outras coisas que eu queria que vocês dissessem o que é que vocês gostariam na próxima reunião, no próximo encontro. Então, nós iremos fazer uma coisa específica de foto, por exemplo. Nós queríamos fazer uma coisa, como itemizar uma biografia de uma pessoa. É outra história, né? Já é da área de letras e da área de história também. É uma coisa para fazer a história dos nossos pioneiros. Acho que agora é resgatar os pioneiros da instituição. Então, nós vamos ter a parte também da digitalização, vamos ter a parte também da colocação do pessoal de TI, no caso Paulo e companhia, como é que a gente vai colocar o que a gente já sabe em algum lugar e armazenar, não só no papel, mas em outros meios. Então, tudo isso a gente está querendo fazer este ano, como foi assim, eu estou chamando de o bloco operacional. Como a gente vai operar para construir, de fato. Que até o ano passado, vocês se lembram, foi o momento da sensibilização, né? Então, nisso aí, a gente precisa agora, para continuar o trabalho, necessariamente, do retorno de vocês, das necessidades. Ele vai pegar o pessoal, então, olha, nós temos, as necessidades são essas. O que é que nós vamos construir para atender essas necessidades? Né? Para que o centro realmente tenha condição de desenvolver as atividades de acordo com os objetivos propostos. Entende? Então, eu queria fazer um pedido a vocês, né? Que a gente precisa desse retorno. E agora, mais ainda, porque a gente precisa organizar, eu não quiser fazer um planejamento à toa, mas um planejamento em cima das necessidades que vocês expressarem. E que agora a pandemia já está mais amena, não vou dizer que acabou, porque tem gente aqui de Covid, aqui, quer dizer, que se revelou que teve uma Covid recente, então não está assim, a coisa tão confortável, mas está menos perigoso a gente se deslocar, fazer cursos específicos em regiões, em macro-regiões, olha a região do Sul está precisando de tais e tais e tais orientações, quem pode ir? É da área de história, é da área de... Qual é a área que pode? Então, a gente fazer, assim, essas visitas presenciais, se for possível, e se vocês demonstrarem essa necessidade. Então, ok, porque vocês sabem o objetivo que a gente está fazendo isso, todo mundo aqui sabe, para que é quem está fazendo isso agora, especificamente, para que o centro tenha a sua história, e a gente, com essa história, faça um louvor ao nosso pioneiro do espiritismo na Bahia. Então, nós queríamos que em 2025 a gente tivesse um número bacana de centros espíritas. Olha, eu fiz uma história do meu centro espírita. Olha, eu fiz uma história oral, né, do centro espírita. Eu não tinha documento, tem gente que tem 74 anos de centro espírita e não tem documento, mas eu fiz uma história oral com uma pessoa antiga que me disse isso, me disse aquilo, então anotou tudo. De forma que a gente tem um produto final, né, para a gente fazer em 2025 uma festa geral baiana, né, em louvor ao nosso querido Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ele merece e nós precisamos agradecer por termos a doutrina espírita aqui na Bahia, que ele que comprou 2 livros para divulgar a doutrina por aqui, e fundou um centro e criou um jornal. Então, assim, esse é o objetivo que a gente tem. Não sei se vocês se sensibilizam com isso aí, mas que eu gostaria que realmente a Bahia inteira, dentro do possível, tivesse uma representatividade ótima nesse aspecto da memória que todos nós precisamos ter na Casa Espírita para perpetuar os ensinamentos que nos trouxeram e deixar também os nossos ensinamentos, né? A nossa época. Então, acho que esse é um dos objetivos principais e outro mais importante, que todos nós cresçamos nesse trabalho, que todos nós possamos construir, né,
o nosso caminho evolutivo, aplicando o nosso tempo nessa atividade importante para o nosso movimento. Porque se hoje nós temos esses conhecimentos, porque Kardec anotou, porque as outras pessoas que fizeram também anotaram, as pessoas deixaram as atas prontas, e tudo, só temos por isso, senão a gente não sabia de nada. Então, nós precisamos deixar isso também. Como os papéis estão acabando, vamos permanecer o que a gente tem e construir agora o nosso ensinamento, né, entre aspas, o nosso legado por outras vias, que depois Paulo vai nos dizer como é que vai ser essas vias. Então, é isso aí, gente. Vocês, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, e nós vamos fazer o nosso evento no 3º domingo de maio, anote aí, por favor, 3º domingo de maio, abril, maio. 3º domingo de junho, que não é São João, já olhei aqui, não é São João, não. 3º domingo de junho, e o de julho a gente vai ver. Então, nós vamos fazer a programação até junho, mas para fazer essa programação até junho, nós queríamos que vocês dissessem o que nós queremos em maio, o que nós queremos em junho, para a gente deixar tudo programadinho, bonitinho, de acordo com as suas solicitações. Licença, só um último pedido, rapidinho, só o último pedido que eu reforço, se puder compartilhar o vídeo sobre a conservação dos livros e tal, porque teve muita informação e a gente perde quando escreve. E no livro não, tá no vídeo. Tá bom. Érica, você... Vamos consultar os autores das aulas. A gente tem que dar uma olhada aí nessa questão aí da exibição desses vídeos, porque tem propriedade de imagem, essas coisas que a gente tem que resolver isso primeiro, tá bom? Agora a Érica levantou a mão, você quer fazer alguma consideração, Érica? Pronto, era uma consideração assim, porque pelo que eu entendi, parece que nem todo mundo está caminhando mesmo parecido com o que a gente estava e não entenderam a nossa proposta. Porque tanto o chat ficou assim, né? Gente, a gente tentou trazer para vocês algo que a gente está fazendo na prática. Como a Juliana mesmo já falou, nós vamos dar lá, eu sou historiadora por formação, para alimentar a minha criança. A gente caminhou, e como a Daniela até colocou aqui no chat, nós já caminhamos um pouco mais, e até já fizemos entrevistas gravadas. Eu já compartilhei algumas dessas fotos em tempo reais quando estavam acontecendo essas entrevistas. Então, assim, quando o pessoal coloca, alguém colocou aqui no chat, quem já está mais adiantado, foi essa a nossa proposta. Né? O nosso adiantamento foi, a gente, como pontuar uma ata, para poder escrever e, a partir dela, fazer o restante do trabalho. Mas é isso. Paulo, muito obrigada pelo auxílio, vocês também. E é isso. Quem puder ou quiser tirar alguma dúvida com a gente, já está adiantado, a gente já passou o trabalho. Agora, eu queria colocar uma coisa que o pessoal perguntou aqui. Nós mandamos um formulário, né, de inscrição dos centros. Por que esse formulário? A gente queria saber como é que o nosso centro está agora, nesse momento. Né? Então, eu mandei, nós temos aqui, no máximo, se tivermos, 10 retornos. Isso é preocupante. Entendeu? Porque o formulário tem todas as demandas que nós imaginamos importantes, que atestam a fotografia da casa, hoje, em 2023, a fotografia da casa. Daqui a 10 anos, nós vamos ter essa fotografia da casa lá guardada. Aqui na Federação também tem. Então, daqui a 20 anos, você vai ver a diferença que tem entre 2023 e 2033. Então, para a gente ver a questão da história, como ela é, né, dinâmica nas coisas. Né? Não sei se vamos ter saudades ou se vamos ficar agradecidos, porque como avançamos 20 anos depois, entendeu? Vocês que vão ficar por aí. Então, gente, esse formulário, para nós, é de inteira importância. Por quê? Porque o formulário nos dá um retorno de que o centro está comprometido com o projeto. Né? Está comprometido, está querendo fazer, querendo realizar. Nós queremos saber aqui com quem realmente nós vamos contar. Para a gente saber. Quando a gente for fazer nossa festa em 2025, né, o nosso evento de 2025, eu vou contar com quem? Quem são as pessoas que realmente vão trazer as suas coisas para fazer sua exposição aqui, por exemplo? Quantos estandes nós vamos... Que coisa, meu Deus.
Quantos estandes nós vamos alugar? Desculpe. Quantos estandes nós vamos alugar para receber vocês aqui na época, para fazer a exposição? O meu centro tem isso, o meu centro fez aquilo, a nossa história é essa, o nosso livro é aquele, o nosso projeto de história em oral é essa. Então, nós temos entrevista com isso, com aquilo. Então, a gente queria ter, assim, uma gama de possibilidades do centro se apresentar aqui em algum momento, e nós ainda vamos construir isso. Ok. Mas nós vamos construir se vocês cooperarem. Posso contar com esse formulário até sábado que vem. Quem não tiver, faz de novo, diz de novo. Não, eu não recebi. Eu mandei para todo mundo, mas você vai esquecer, eu não viu. Eu mando tudo de novo. Tantas vezes vocês solicitarem. Tá bom assim? Beleza. Então, vamos encerrar, gente? Vamos. E antes de encerrar, eu só queria 2 coisas. Eu vou pedir para a Daniela fazer nosso encerramento, que ela tem uma mensagem aí para todos. Mas é só para lembrar que tem uma máxima muito importante, que o bom é inimigo do ótimo. Eu não tenho uma condição de contratar um historiador, um especialista nos assuntos relativos ao acervo, etc. Então, pensa só o seguinte, a gente está tentando simplificar ao máximo para permitir que isso seja acessível para todos, a casa pequena, a casa grande. Quem tiver condição de contratar especialistas, que contrate, mas quem não tiver, não pense que não consegue fazer, porque o mínimo, pelo menos, dá para fazer. Fazer o registro do que a gente viu hoje, o registro das atas, fazer essa conservação desse material importantíssimo para a história. Então, assim, vai ser uma coisa legal quando a gente conseguir ter essa consciência, porque, na verdade, nós estamos falando de apenas um recurso. É o tempo, a disponibilidade de fazer, a boa vontade de estar realmente entendendo a importância disso, para que a gente possa construir esse projeto do jeito que esse projeto é, com o tamanho que ele é, tá bom? Eu vou pedir 2 coisas. A Ednória para desligar o celular dela, e a Dani... Ave Maria, tá? E a Dani para fazer a mensagem. Eu vou compartilhar aqui a mensagem que né, para a gente finalizar. Dani, por favor. Vamos, Érica. Bora lá. Em ação da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, e a coragem para mudar as coisas que posso, e sabedoria para discernir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará, e se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Gratidão a todos. Gratidão a todos, obrigada. Que assim seja. Então eu queria agradecer a Sônia Assim Maria, seja, a boa Zelita noite. Ferreira, a Bruno Menezes, a Érica, a Daniela, a Ednólia, pelo conteúdo, pelo material dessa reunião, a todos vocês. E estejamos em paz, em nome de Deus, que assim seja. Tchau, tchau, um beijo, viu? Obrigado, Paulo. Até, boa noite. Que assim seja. Muita gratidão. Uma boa semana para todos. Obrigada, Paulo, por tudo. Gratidão a todos. Gratidão. Então, Muita paz também. Muita paz.